Quando falamos em grandezas físicas são aquelas grandezas que nós podemos medir. Por exemplo, podemos medir a massa, a temperatura, o tempo. Todas as grandezas que nós podemos medir de alguma forma são denominadas grandezas físicas. Nós dividimos as grandezas físicas em dois tipos. Classificamos as grandezas físicas em grandezas físicas escalares e grandezas físicas vetoriais. Vou apresentar agora duas situações para você identificar as grandezas físicas envolvidas. Na situação 1 e na situação 2, nós temos dois diálogos. O diálogo entre a pessoa 1 e a pessoa 2. Então, na situação 1, temos o seguinte diálogo. Pessoa 1 fala o seguinte: falta quanto tempo para o meio-dia? E a pessoa 2 responde: 20 minutos. Será que essa informação ela é suficiente para que a pessoa 1 compreenda a situação? Sim. Quando você fala que falta 20 minutos para o meio-dia, olha, está faltando 20 minutos para o meio-dia. A pessoa já compreende que isso é um intervalo de tempo. Então, 20 minutos, se você falar que é necessário um tempo de 20 minutos até o meio-dia, o que acontece? Esse intervalo de tempo, apenas com essa informação já é suficiente para a compreensão da situação. Então, nós temos aqui o módulo, o valor de uma grandeza física. Essa grandeza física é o intervalo de tempo. Então, nesse tipo de situação, nós temos uma grandeza física que basta o seu módulo, o seu valor, sua intensidade para que a situação seja compreendida. Na situação 2, nós temos um outro diálogo entre a pessoa 1 e a pessoa 2. A pessoa 1 pergunta, você poderia me ajudar? A pessoa 1, então, tem o seguinte diálogo: gostaria de ir para a rodoviária. A pessoa 1 gostaria de ir para a rodoviária. E questiona a pessoa 2: você poderia me ajudar? A pessoa 2 responde: sim, ande por 800 metros. O que acontece? Nós temos agora uma outra informação. A pessoa 2 está dizendo para a pessoa 1: ande por 800 metros. Será que com essa informação, ande por 800 metros, a pessoa 1 vai conseguir chegar até a rodoviária? Ou será que mais informações são necessárias? Por quê? Porque 800 metros pode ser para o norte, pode ser para o sul, pode ser para o leste, pode ser para o oeste, por exemplo. Então, é necessária mais algumas informações, são necessárias mais informações para a compreensão dessa situação. Então, nós temos duas situações específicas. Uma situação em que bastaria informar o valor, o módulo, a intensidade da grandeza física, 20 minutos, para que a situação seja completamente compreendida. E na situação 2, é necessária um complemento. Necessário complementar a resposta. E essa complementação será por meio de mais informações. Falta a direção e o sentido. Então, ande por 800 metros. Mas qual a direção? Qual é o sentido? Por isso, nós dividimos as grandezas físicas em dois tipos: em escalares e vetoriais. O que são grandezas físicas escalares? São aquelas que exigem apenas a intensidade, o módulo, o valor para sua caracterização. Então, apenas com essa informação, você já compreende a situação. Temos dois exemplos de grandezas físicas escalares. Existem mais grandezas físicas que são escalares.
Vou fornecer agora 2 exemplos. Temos o tempo, exemplo, tempo igual 12 horas. Então, um exemplo, a duração de uma viagem foi de 12 horas. Essa informação, olha, a duração da viagem foi de 12 horas, já é suficiente para que seja compreendida, caracterizada um determinado evento. Então, uma viagem durou 12 horas. Não existe 12 horas para cima, 12 horas para a direita, 12 horas para baixo. 12 horas é o intervalo de tempo. Outro exemplo, a pessoa vai comprar, por exemplo, vai num açougue e pede 500 gramas de determinada carne. Essa informação já é suficiente para que a pessoa que está vendendo a carne compreenda a situação. Então, se você pedir 500 gramas de determinada carne lá no açougue, a pessoa que vai te vender já compreende a situação. Porque não existe 500 gramas para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. 500 gramas é uma grandeza, a massa, aliás, é uma grandeza física escalar. Então, as grandezas físicas escalares, por exemplo, tempo, abre parênteses, T, massa, abre parênteses, M, basta você informar o módulo, a intensidade para a compreensão. Existem outras grandezas físicas escalares. Por exemplo, trabalho, potência, energia. Essas grandezas físicas escalares, como nós identificamos até o momento, basta você informar a intensidade para que essa grandeza seja completamente caracterizada. Então, na situação 1, nós temos uma grandeza física escalar. Entretanto, existem grandezas que necessitam de mais informações para sua caracterização. Essas grandezas são as grandezas físicas vetoriais, em que nós precisamos de 3 informações: a intensidade ou módulo ou valor, a direção e o sentido. Então, as grandezas físicas vetoriais, para você caracterizar as grandezas físicas vetoriais, você precisa do módulo, da intensidade, da direção e do sentido. Essas 3 informações. Exemplos de grandezas físicas vetoriais. Deslocamento. Então, nós vamos escrever aqui a letra D. Nós vamos colocar uma flecha para o lado direito. Isso não significa que o deslocamento é para a direita. Quando você tem uma letra e uma flechinha aqui em cima, isso significa que nós estamos falando sobre grandezas físicas vetoriais. E grandezas físicas vetoriais têm módulo, direção, sentido. A aceleração, então a aceleração é uma grandeza física vetorial. Vamos escrever A com uma flechinha em cima. Força é uma grandeza física vetorial. Vamos escrever F com uma flechinha em cima. Essa flecha sempre aponta para a direita. Isso não significa, conforme eu falei anteriormente, que uma força, por exemplo, é necessariamente para a direita, ou para a esquerda, para cima, para baixo. O fato de você ter essa flecha em cima indica apenas que é uma grandeza vetorial. O deslocamento, você pode se deslocar para um lado, para outro lado, para cima, para baixo, para o norte, para o sul. Então, por isso, essa é uma grandeza física vetorial. Então, na situação 2, que nós apresentamos no início, nós estamos falando agora de uma grandeza física vetorial. Por isso que faltou mais alguma coisa. Na verdade, faltou informar uma orientação. O que falta na resposta é a direção e o sentido. Nós vamos analisar agora qual é a diferença entre a direção e o sentido. No nosso dia a dia, muitas vezes as pessoas utilizam a direção e o sentido como sendo equivalentes, mas para a física existem diferenças. Então vamos analisar aqui. Quando nós falamos em grandezas físicas vetoriais, então nós precisamos informar o módulo,
a direção e o sentido. Módulo é o valor. Deslocamento a 800 metros. Isso já é o módulo. Nós já temos nessa situação 2 o módulo. Falta informar a direção e o sentido. Para a gente informar a direção e o sentido, nós vamos utilizar segmentos de retas orientadas. Então, nós vamos utilizar uma reta, pedaço de uma reta, e esse pedaço de uma reta tem uma orientação. Então, esse pedaço de uma reta que tem uma orientação, nós chamamos de vetor.